Vai intimar seu irmão Marcos a apresentar os registros caso esses empréstimos estejam relacionados à conspiração. Quanto tempo até você prendê-lo? Depende dos resultados dos exames laboratoriais da taça de champanhe. Se confirmarem a presença de actinita, podemos agir rapidamente. Caso contrário, construímos o caso com base nas acusações de fraude e investigamos a fundo até chegar à causa do envenenamento. Ela se inclina para frente, com uma expressão séria. Mas preciso que você entenda uma coisa. Ele vai piorar a situação. O que você quer dizer? Pessoas como Joshua, pessoas desesperadas o suficiente para envenenar o cônjuge, não aceitam ser pegas até que as algemas se fechem de fato. No momento, ele acha que vai se safar. Ele acha que a transferência bancária teve apenas uma falha técnica, que ele pode tentar de novo, que ainda tem tempo para corrigir o plano. Isso o torna perigoso. Minha boca fica seca. E agora, o que eu faço? Você deve seguir regras muito específicas até que a prisão seja efetuada. Não coma nem beba nada que você não tenha preparado e lacrado pessoalmente. Não aceite comida de ninguém da família dele. Não vá a lugar nenhum sozinha com ele. Tenha sempre Emma ou uma amiga por perto. Mantenha seu celular carregado e sempre com você. Se sentir que algo está errado, se ele fizer algo suspeito, ligue para mim imediatamente. Ela me entrega um cartão com seu número direto. Estou falando sério, doutora Whitmore. Você fez tudo certo até agora. Não baixe a guarda agora. Certo. Minha voz soa mais firme do que me sinto. E documente tudo. Cada conversa, cada interação, cada ocorrência estranha. Você tem feito um ótimo trabalho nisso. Continue. Quanto mais evidências tivermos, mais forte será o caso. Ela se levanta e eu a acompanho até a porta. Antes de sair, ela se vira. Só mais uma coisa. Emma sabe o que está acontecendo. Ela sabe que algo está errado. Ela é uma criança inteligente. Ela percebe as coisas. Mantenha-a em segurança. Se Joshua perceber que foi pego e entrar em pânico, ela não termina a frase. Ele não precisa. Depois que o detetive Ramirez sai, fico parada na minha cozinha, deixando a realidade me atingir. Ainda moro com um homem que tentou me matar. Ele provavelmente está na casa do irmão agora, discutindo empréstimos, dívidas ou qualquer coisa que homens desesperados discutem quando seus planos dão errado. Ele estará em casa para o jantar. Jantaremos juntos, dormiremos na mesma casa. A prisão não acontecerá imediatamente. Eles precisam dos resultados dos exames, mandados e coordenação entre as agências. Isso significa dias, talvez uma semana, mantendo essa farsa, agindo como se eu não soubesse de nada, fingindo que tudo está normal enquanto vivo com alguém que me quer morta. Penso em Emma prestes a voltar da escola, inocente e alheia à ameaça que seu padrasto representa. Penso em todas as refeições que compartilharemos, em todos os momentos em que estarei vulnerável, em todas as oportunidades que Joshua terá para tentar novamente. E tomo uma decisão ali mesmo, na minha cozinha, sob a luz do fim da manhã. Não vou embora. Esta é a minha casa. Comprei-a com o meu dinheiro. Ela está repleta da minha filha, do meu trabalho e da minha vida. Joshua é quem deveria ter medo. Joshua é quem deveria estar sempre olhando por cima do ombro, porque cada dia que ele passa aqui, cada interação que temos, cada palavra que ele diz, tudo está sendo documentado, gravado, transformado em prova. Ele pensa que está vivendo em sua casa, esperando por outra oportunidade. O que ele está fazendo, na verdade, é me dando mais munição para enterrá-lo. Pego meu celular e abro o aplicativo de notas. Começo uma nova entrada. Data, hora, o que a detetive Ramirez disse, quais evidências ela coletou, o que acontece em seguida. Documentação, evidências, coleta de dados. É o que eu faço de melhor. E desta vez, o experimento vai terminar com Joshua algemado. 3 dias se passam com uma lentidão agonizante. 3 dias comendo refeições que eu mesmo preparei. Verificando o lacre de cada bebida, dormindo com a porta trancada e o celular debaixo do travesseiro. 3 dias observando Joshua se movimentar pela nossa casa como se nada estivesse acontecendo, enquanto eu sabia que a detetive Ramirez estava construindo seu caso, obtendo mandados e coordenando ações com os promotores.
Na terceira manhã, Joshua anuncia durante o café da manhã: marquei uma reunião para nós hoje em um banco em MC Clean. Apenas um planejamento financeiro de rotina. Levanto os olhos da minha xícara de café. Planejamento financeiro. Sim, Margarete sugeriu que revisássemos nossos documentos patrimoniais, para garantir que tudo esteja devidamente estruturado agora que o dinheiro da patente foi liberado. Ele diz isso casualmente, como se estivesse sugerindo que trocássemos o óleo do meu carro. Ele está mentindo. Margarete não sugeriu nada disso. E eu sei exatamente sobre o que é essa reunião, porque Margarete me avisou ontem que Joshua anda ligando para casas de repouso para idosos, perguntando sobre procedimentos de admissão e requisitos de procuração. Plano B. Se o veneno não funcionou, se a fraude não funcionou, tente uma abordagem diferente. Declarem-me incapaz. Internem-me em uma instituição. Controlem minhas decisões médicas e finanças legalmente, em vez de por meio de assassinato. Que horas são? Pergunto, mantendo a voz firme. 11, devemos sair às 10h30 para evitar o trânsito. Eles me deixaram avisar a Emma que já vou sair. Mandei uma mensagem para Margarete do banheiro. Ele está se preparando para a jogada. Encontro no banco às 11h. Imagino que isso seja a jogada de institucionalização, ponto. A resposta dela vem imediatamente. Perfeito. Estamos prontos. O detetive Ramírez estará lá. Apenas entre na brincadeira. Assine o que eu lhe der. Nada mais. Você consegue. O banco fica em um complexo comercial perto da Rota 7. Tudo de vidro e aço. Arquitetura corporativa genérica. Joshua estaciona no estacionamento de visitantes e noto que suas mãos tremem levemente enquanto ele desliga a ignição. Você está bem? Pergunto. Sim, só estou nervoso. Grandes decisões financeiras, sabe como é. Entramos juntos no banco. Uma recepcionista nos encaminha para uma sala de conferências no segundo andar e é aí que os vejo. Patrícia já está lá, sentada à mesa de conferências polida. Ela se recuperou do envenenamento. Ainda parece frágil, mais magra do que antes, mas viva. Ela me dá um sorriso fraco que não chega aos olhos. Marcos também está lá. Irmão de Joshua, o agiota. Ele acena para mim com aquele charme ensaiado que mal disfarça o cálculo. E tem uma mulher que eu não reconheço, talvez com uns 50 anos, vestindo um alegre terno lilás, com uma pasta de couro e um sorriso que combina com o de uma corretora de imóveis vendendo apartamentos superfaturados. Peguei na mão dela e fomos juntas até a cozinha, onde o desastre era ainda pior do que na sala de estar. A pia estava cheia de louça suja com comida podre, e moscas zumbiam ao redor do lixo. Abri a geladeira e encontrei alguns ovos, um pouco de leite que ainda estava bom e alguns pedaços de presunto. Não era muita coisa, mas o suficiente para fazer ovos mexidos para ela recuperar as forças. Enquanto eu cozinhava, Sara sentava-se numa cadeira e me observava em silêncio, como se não pudesse acreditar que alguém finalmente estava cuidando dela. Diga-me, minha querida, há quanto tempo a mamãe e o Hector te mantêm trancada? Perguntei com muita delicadeza enquanto batia os ovos em uma tigela. Eu não queria pressioná-la, mas precisava saber a verdade sobre o que estava acontecendo naquela casa. Sara olhou para baixo e mexeu nos dedos antes de responder. Há muitos dias, vovó. Às vezes eles me trancam quando saem à noite, e outras vezes quando trazem amigos. Dizem que eu os incomodo demais e que precisam de privacidade. Suas palavras inocentes revelaram uma realidade horrível que me fez cerrar os dentes de raiva. Uma menina de 7 anos não incomoda ninguém, exceto pais que perderam completamente o rumo. E a escola, meu amor? Você foi às aulas? Continuei perguntando enquanto servia os ovos mexidos em um prato limpo que encontrei depois de vasculhar a montanha de louça suja. Já faz uma semana que não vou, vovó. Mamãe diz que estou doente, mas eu me sinto bem. Só estou com fome e sono o tempo todo. Uma semana sem aulas. Diana havia mentido para as autoridades escolares enquanto mantinha Sara prisioneira em sua própria casa. Isso não era mais apenas negligência. Era abuso infantil sistemático que precisava ser denunciado imediatamente. Mas primeiro, eu precisava garantir que minha neta estivesse segura. Coma devagar, meu bem.
Não se force a passar mal, eu disse enquanto colocava o prato na frente dela. Sara devorou os ovos como se não comesse há semanas e pediu um copo d'água, que bebeu de um só gole. Ver minha própria neta em tamanha necessidade me encheu de uma determinação inabalável que eu não sentia há anos. Enquanto ela comia, fui até a janela da cozinha e olhei para a rua deserta. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava escuro e ameaçador. Eu sabia que Diana e Hector voltariam em algum momento, e quando voltassem, teriam que me encarar. Desta vez, eu não permitiria que machucassem minha neta novamente. Depois que Sara terminou de comer, levei-a ao banheiro para lhe dar um banho quente. Seu corpinho estava sujo e cheirava como se não tivesse tomado banho há dias. Enquanto eu enchia a banheira, ela ficou parada na porta, me observando com aqueles olhinhos tristes que partiam minha alma. Vovó, posso ficar com você esta noite? Perguntou ela com uma voz tão baixinha que eu tive que me abaixar para abraçá-la. Claro, meu amor. Você vai ficar comigo pelo tempo que for necessário. Eu prometo, eu disse, testando a temperatura da água com a mão. Ninguém nunca mais vai te machucar. Entendeu? Sara assentiu com a cabeça, mas eu pude ver em seus olhos que ela ainda estava assustada, como se não conseguisse acreditar completamente que seu pesadelo havia terminado. Enquanto ela tomava banho, aproveitei a oportunidade para examinar seu quarto mais de perto. O que encontrei me encheu de uma fúria que nunca havia sentido em meus 62 anos de vida. Debaixo da cama dela, havia vários copos de plástico vazios, como se ela estivesse coletando água do banheiro há dias. Em uma das gavetas da cômoda, encontrei pedacinhos de pão duro embrulhados em guardanapos, como se ela os estivesse guardando para quando ficasse com mais fome. Minha neta de 7 anos estava vivendo como uma refugiada em sua própria casa, escondendo comida e água como se fossem tesouros. A imagem me embrulhou o estômago e as lágrimas correram pelo meu rosto sem que eu conseguisse contê-las. Como Diana deixou as coisas chegarem a esse ponto? Em que momento minha filha se transformou em uma mãe tão cruel? Quando Sara saiu do banho, coloquei nela um dos seus camisões limpos que encontrei no armário. Estava grande demais, como se ela tivesse perdido muito peso nas últimas semanas. Seus bracinhos e perninhas pareciam mais finos que o normal, e ela tinha olheiras que não eram comuns para uma criança da idade dela. Vamos para a casa da vovó, meu amor, eu disse enquanto juntava algumas de suas coisas em uma sacola. Eu não queria que ela passasse mais um minuto naquela casa que havia se tornado sua prisão. Mas antes de irmos embora, eu precisava de provas do que tinha acontecido ali. Fotografei o quarto com o cadeado quebrado, as xícaras escondidas debaixo da cama e o estado geral deplorável da casa. Enquanto eu arrumava as roupas da Sara, ela se aconchegou no meu colo e começou a me contar mais detalhes sobre o que tinha vivido. Vovó, às vezes eu ouço a mamãe e o Hector gritando no quarto deles. Eles brigam muito por causa de dinheiro, e aí saem e só voltam muito tarde. Quando voltam, estão com um cheiro estranho e os olhos vermelhos. As palavras dela confirmaram minhas piores suspeitas. Diana e Hector estavam envolvidos em algo muito mais sério do que simples negligência. O cheiro estranho, os olhos vermelhos, as brigas por dinheiro, tudo apontava para problemas com drogas. Minha filha arrastou minha neta para um mundo de vícios e abandono que poderia ter lhe custado a vida. Eles já te machucaram, meu bem? Perguntei com muito cuidado, tentando não assustá-la, mas precisando saber toda a verdade. Sara balançou a cabeça negativamente, mas depois acrescentou algo que me deixou apavorada. Eles não me batem, vovó. Mas às vezes o Hector grita coisas muito feias para mim e diz palavrões. E a mamãe só chora e diz que eu sou um peso para ela. Um fardo. Minha linda neta de 7 anos vinha ouvindo que era um fardo para a própria mãe. As palavras me atingiram como socos, e precisei respirar fundo para não explodir de raiva na frente dela. Nenhuma criança deveria ouvir que é um fardo, principalmente da pessoa que deveria amá-la incondicionalmente. Terminei de arrumar as coisas dela e levei a mala até o carro. Sara caminhou ao meu lado, segurando minha mão, e pela primeira vez naquela noite, vi um pequeno sorriso em seu rosto. Eu sabia que ficar longe daquela casa lhe proporcionava alívio imediato, mas também entendia que o dano emocional que ela havia sofrido levaria muito tempo para cicatrizar. Quando chegamos à minha casa, já eram quase 3 da manhã. Arrumei a cama de hóspedes com os lençóis mais macios que eu tinha e dei a ela seu ursinho de pelúcia favorito, que eu havia trazido do quarto dela.
Sara deitou-se e pediu-me que ficasse com ela até adormecer. Sentei-me na beira da cama e acariciei seus cabelos enquanto seus olhinhos se fechavam lentamente. Vovó, posso tomar café da manhã com você amanhã? Perguntou ela com uma vozinha sonolenta que me encheu de ternura. Você pode tomar café da manhã, almoçar e jantar comigo todos os dias que quiser, meu amor, respondi, dando-lhe um beijo na testa. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios antes que ela adormecesse profundamente. Naquela noite, não consegui fechar os olhos. Fiquei sentada na sala de estar pensando em tudo que havia descoberto. Minha filha Diana havia chegado ao fundo do poço de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. A menina doce e amorosa que eu criei se transformou em uma mãe negligente que colocou a vida da própria filha em risco por causa de seus problemas com drogas e seu relacionamento tóxico com Hector. Mas, enquanto assimilava a terrível realidade, um plano também começou a se formar em minha mente. Eu não deixaria Sara voltar para aquela casa nunca mais. Eu faria o que fosse preciso para obter a guarda legal da minha neta, mesmo que isso significasse encarar minha própria filha no tribunal. O bem-estar de Sara era mais importante do que qualquer laço familiar. Ao amanhecer, liguei para minha irmã Marta, que trabalhava como assistente social no Departamento de Serviços Familiares do Condado. Contei a ela tudo o que havia acontecido durante a noite, e ela confirmou que eu tinha provas suficientes para iniciar imediatamente um processo judicial. Ela também recomendou que eu levasse Sara ao médico para documentar qualquer evidência de negligência ou maus-tratos. Marta chegou à minha casa às 8 da manhã e, enquanto Sara dormia, analisamos todas as fotos que eu havia tirado e discutimos os passos legais que precisávamos seguir. Ela explicou que o processo seria longo e difícil, mas que, com as provas que tínhamos, era muito provável que conseguíssemos a guarda provisória imediatamente. Quando Sara acordou, preparei um café da manhã completo para ela, com panquecas, frutas e suco de laranja. Vê-la comer com apetite e sorrir enquanto me contava sobre um sonho bonito que tivera me encheu de ainda mais determinação. Essa criança merecia uma vida cheia de amor, segurança e oportunidades, não o inferno em que estava vivendo. Depois do café da manhã, meu telefone tocou. Era Diana, e sua voz soava histérica e desesperada. Onde está minha filha, mãe? Cheguei em casa e ela não estava aqui. A porta do quarto dela estava aberta e as coisas dela sumiram. A falsa preocupação dela me deu nojo, porque eu sabia perfeitamente que ela tinha trancado Sara por mais de 12 horas sem comida nem água. Ela está comigo, Diana, e vai ficar aqui até que você e Hector assumam a responsabilidade pelo que fizeram, respondi, com a voz fria como gelo. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então Diana começou a gritar que eu era uma velha intrometida e que não tinha o direito de levar sua filha. Tenho todo o direito do mundo quando uma menina de 7 anos me liga chorando porque está trancada, com fome e sede, gritei de volta, sentindo a raiva queimar dentro de mim. Diana desligou o telefone, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha. Eu estava completamente disposto a lutar até o fim. 2 horas depois da ligação de Diana, ouvi o som de um carro em alta velocidade vindo em direção à minha casa. Olhei pela janela e vi Diana saindo de seu carro verde surrado, seguida por Hector, que cambaleava como se estivesse bêbado ou sob o efeito de alguma substância. Seus olhos vermelhos e aparência desgrenhada confirmaram minhas piores suspeitas sobre seu estado. Sara estava brincando em seu quarto quando ouviu as vozes agitadas vindas do quintal. Ela correu imediatamente até mim e se agarrou à minha perna, tremendo como uma folha. Vovó, eu não quero ir com eles, ela sussurrou com lágrimas nos olhos, e eu a abracei, protegendo-a com todo o meu corpo. Abra essa porta, sua velha intrometida, gritou Hector do lado de fora, socando a porta com os punhos. Devolva a garota agora mesmo, ou chamaremos a polícia. As ameaças dele me fizeram rir porque era exatamente isso que eu queria que fizessem. Quanto mais escândalo fizessem, mais provas eu teria do comportamento irresponsável deles. Não vou abrir a porta até você se acalmar e podermos conversar como adultos civilizados, gritei de dentro, mantendo Sara atrás de mim. Diana começou a chorar histericamente, gritando que eu havia roubado sua filha e que eu era uma avó manipuladora que se metia onde não era chamada. Mas quando mencionei que tinha fotos do quarto com o cadeado e da casa inteira em um estado deplorável, o tom de Diana mudou completamente. Seu choro histérico transformou-se em súplicas desesperadas. Por favor, mãe, devolva-a para mim. Prometo que vamos mudar. Que o processo seria longo e difícil, mas que,
com as provas que tínhamos, era muito provável que conseguíssemos a guarda provisória imediatamente. Quando Sarah acordou, preparei um café da manhã completo para ela, com panquecas, frutas e suco de laranja. Vê-la comer com apetite e sorrir enquanto me contava sobre um sonho bonito que tivera me encheu de ainda mais determinação. Essa criança merecia uma vida cheia de amor, segurança e oportunidades, não o inferno em que estava vivendo. Depois do café da manhã, meu telefone tocou. Era Diana, e sua voz soava histérica e desesperada. Onde está minha filha, mãe? Cheguei em casa e ela não estava aqui. A porta do quarto dela estava aberta e as coisas dela sumiram. A falsa preocupação dela me deu nojo, porque eu sabia perfeitamente que ela tinha trancado Sarah por mais de 12 horas sem comida nem água. Ela está comigo, Diana, e vai ficar aqui até que você e Hector assumam a responsabilidade pelo que fizeram, respondi, com a voz fria como gelo. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então Diana começou a gritar que eu era uma velha intrometida e que não tinha o direito de levar sua filha. Tenho todo o direito do mundo quando uma menina de 7 anos me liga chorando porque está trancada, com fome e sede, gritei de volta, sentindo a raiva queimar dentro de mim. Diana desligou o telefone, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma batalha. Eu estava completamente disposto a lutar até o fim. 2 horas depois da ligação de Diana, ouvi o som de um carro em alta velocidade vindo em direção à minha casa. Olhei pela janela e vi Diana saindo de seu carro verde surrado, seguida por Hector, que cambaleava como se estivesse bêbado ou sob o efeito de alguma substância. Seus olhos vermelhos e aparência desgrenhada confirmaram minhas piores suspeitas sobre seu estado. Sarah estava brincando em seu quarto quando ouviu as vozes agitadas vindas do quintal. Ela correu imediatamente até mim e se agarrou à minha perna, tremendo como uma folha. Vovó, eu não quero ir com eles, ela sussurrou com lágrimas nos olhos, e eu a abracei, protegendo-a com todo o meu corpo. Abra essa porta, sua velha intrometida, gritou Hector do lado de fora, socando a porta com os punhos. Devolva a garota agora mesmo, ou chamaremos a polícia. As ameaças dele me fizeram rir porque era exatamente isso que eu queria que fizessem. Quanto mais escândalo fizessem, mais provas eu teria do comportamento irresponsável deles. Não vou abrir a porta até você se acalmar e podermos conversar como adultos civilizados, gritei de dentro, mantendo Sarah atrás de mim. Diana começou a chorar histericamente, gritando que eu havia roubado sua filha e que eu era uma avó manipuladora que se metia onde não era chamada. Mas quando mencionei que tinha fotos do quarto com o cadeado e da casa inteira em um estado deplorável, o tom de Diana mudou completamente. Seu choro histérico transformou-se em súplicas desesperadas. Por favor, mãe, devolva-a para mim. Prometo que vamos mudar. O Hector não vai mais beber e eu serei uma mãe melhor. Eu juro. Suas promessas vazias me lembravam de todas as vezes anteriores em que ela havia prometido mudar. Desde que começou a namorar Hector, 3 anos atrás, Diana estava numa espiral descendente de mentiras, drogas e negligência. Toda vez que eu tentava ajudá-la, ela gritava para eu cuidar da minha vida. Agora que as consequências haviam chegado, ela queria que eu esquecesse tudo, como se nada tivesse acontecido. Após 1 hora de gritos e ameaças, eles finalmente foram embora. Mas não antes de Hector berrar que aquilo não tinha acabado e que ele me faria pagar. As ameaças dele não me assustaram, mas me fizeram perceber que eu precisava agir rapidamente para proteger Sarah legalmente. No dia seguinte, Marta me acompanhou ao tribunal de família para dar entrada em um pedido de guarda provisória de emergência. O juiz Edward Ramírez, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e expressão severa, examinou cuidadosamente todas as fotografias e documentos que havíamos preparado. Ao ver as imagens da sala com o cadeado, seu rosto endureceu visivelmente. Apresentamos também o depoimento do Dr. Rafael Mendoza, que examinou Sarah naquela mesma manhã. Seu laudo médico documentou sinais claros de desnutrição leve, desidratação e grave sofrimento emocional. O médico constatou que Sarah estava abaixo do peso para sua idade e apresentava sintomas típicos de negligência parental prolongada. O juiz ouviu atentamente enquanto eu relatava os eventos daquela noite terrível. Contei-lhe sobre a ligação desesperada de Sarah, sobre tê-la encontrado trancada com um cadeado e sobre as condições deploráveis em que ela vivia. Minha voz embargou diversas vezes durante o depoimento, especialmente quando descrevi os copos de água escondidos debaixo da cama dela. Diana e Hector chegaram atrasados à audiência,
e era óbvio que haviam consumido álcool ou drogas antes de comparecerem perante o juiz. Diana usava um vestido amarelo amassado e manchado, e seu cabelo parecia não ter sido penteado há dias. Hector tinha os olhos vidrados e não conseguia ficar em pé direito enquanto falava. Quando o juiz perguntou por que eles haviam trancado Sarah com um cadeado, Diana começou a gaguejar desculpas incoerentes. Ela disse que tinha sido apenas por uma noite, que eles tinham tido uma emergência familiar e que eu estava exagerando tudo para fazê-los parecer mal. As mentiras dela eram tão óbvias que até o advogado designado pelo tribunal para representá-la ficou constrangido. Hector, por sua vez, começou a gritar que eu era uma velha amargurada que queria roubar a filha de Diana por despeito. Suas palavras odiosas e seu comportamento agressivo apenas confirmaram ao juiz que esses dois indivíduos não tinham capacidade emocional ou mental para cuidar de uma menina de 7 anos. O momento mais chocante da audiência ocorreu quando o juiz pediu para falar com Sarah em particular em seu gabinete. Mas nem tudo foi fácil. Durante as noites, Sarah tinha pesadelos terríveis que a faziam acordar gritando. Ela corria para o meu quarto chorando, tremendo de medo, e me contava que tinha sonhado que estava trancada novamente e que ninguém viria buscá-la. Nessas noites, eu ficava acordada segurando-a nos braços, sussurrando canções de ninar até que ela voltasse a dormir. Certa tarde, enquanto organizava os documentos legais na minha mesa, encontrei algo que me deixou paralisada. Entre as coisas de Sarah que eu havia trazido da casa dela, havia um caderno de desenho que eu nunca tinha visto antes. Ao abri-lo, descobri páginas repletas de desenhos que revelavam a verdadeira extensão do horror que minha neta havia vivenciado. Em um dos desenhos, havia uma menininha trancada em um quarto escuro, chorando atrás de uma porta fechada. Em outro, a mesma menina estava deitada na cama enquanto duas figuras grandes gritavam do lado de fora do quarto. As cores que ela havia usado eram todas escuras, preto, marrom, cinza, como se o mundo dela tivesse perdido toda a alegria e a luz. Mas o desenho que mais me impactou mostrava uma senhora mais velha chegando em um carro branco na chuva. Era eu indo resgatá-la naquela noite. Nesse desenho, pela primeira vez, ela usou cores vibrantes, amarelo para a luz do meu carro, rosa para minha jaqueta e verde para representar a esperança. Era a maneira que ela encontrou de processar o trauma, de dar sentido àquela noite que mudou sua vida para sempre. Levei os desenhos à doutora Grace Morales, uma psicóloga infantil recomendada pela pediatra da Sarah. A doutora Morales era uma mulher de meia-idade com um sorriso acolhedor que imediatamente fez minha neta se sentir à vontade. Após analisar os desenhos e conversar com Sarah em várias sessões, ela confirmou o que eu já temia: minha neta sofria de transtorno de estresse pós-traumático causado por meses de negligência e abandono emocional. O médico me explicou que crianças que passaram por situações de sobrevivência desenvolvem mecanismos de defesa que podem levar anos para cicatrizar. Sarah aprendeu a esconder comida, a ficar quieta para não incomodar e a não expressar suas necessidades porque entendia que era um fardo. No entanto, a médica também me deu esperança. Ela me disse que Sarah era uma criança resiliente e que, com amor, paciência e terapia constante, ela poderia superar completamente o trauma. As crianças têm uma capacidade incrível de cura quando se sentem seguras e amadas, explicou ela enquanto examinava mais desenhos nos quais Sarah havia começado a usar cores mais vibrantes. Durante esse período, Diana tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Às vezes, ligava chorando, pedindo perdão e prometendo que havia largado as drogas. Outras vezes, ligava furiosa, gritando que eu era um manipulador e que havia feito uma lavagem cerebral em Sarah para que ela me preferisse. Suas mudanças de humor erráticas apenas confirmavam que ela ainda estava sob o efeito de substâncias. A assistente social responsável pelo caso, uma jovem chamada Carmen, visitava minha casa a cada 2 semanas para avaliar o progresso de Sarah. Ela sempre saía impressionada com a transformação que via em minha neta. Em seu relatório do 2º mês, ela escreveu que Sarah havia recuperado o peso normal para sua idade e apresentava claros sinais de bem-estar emocional. Mas o maior teste veio quando tivemos que enfrentar a primeira visita supervisionada com Diana. A reunião aconteceu no escritório dos serviços sociais, numa salinha com brinquedos e giz de cera. Esperei do lado de fora enquanto Sarah passava 2 horas com a mãe sob a supervisão de Carmen. Ao final da visita, Sarah saiu quieta e pensativa. Ela não chorou nem se chateou, mas também não demonstrou nenhuma emoção ao ver Diana. Era como se tivesse criado uma barreira emocional para se proteger. No carro, a caminho de casa, ela me perguntou algo que partiu meu coração. Vovó,
por que a mamãe está com aquele cheiro estranho de antes? Diana tinha vindo à visita sob o efeito de alguma substância, tentando disfarçar com perfume e chiclete de menta. Mas as crianças têm um instinto natural para detectar quando algo está errado com os pais. Sara aprenderá a associar aquele cheiro estranho a momentos de abandono e medo. Carmen documentou tudo em seu relatório, incluindo o comportamento errático de Diana durante a visita e seu aparente estado de embriaguez. Isso significava que as visitas seguintes seriam canceladas até que Diana concluísse com sucesso um programa de reabilitação, algo que parecia muito improvável, dada a sua resistência em admitir que tinha um problema. Entretanto, Hector havia desaparecido completamente. Segundo os vizinhos de Diana, ele saiu de casa levando consigo vários objetos de valor, incluindo a televisão e alguns eletrodomésticos. Aparentemente, ele havia decidido que uma criança e uma mulher viciada eram responsabilidade demais para ele. Seu abandono, embora cruel, foi na verdade uma bênção disfarçada. Certa tarde, enquanto Sara brincava no quintal com a nova bicicleta rosa que eu lhe havia comprado, recebi uma visita inesperada. Era Javier, o irmão mais novo de Diana, que morava em outra cidade e acabará de saber de toda a situação. Ele chegou com lágrimas nos olhos e pediu desculpas por não ter estado presente quando o estado de saúde de Diana começou a piorar. Javier me contou que já havia tentado ajudar Diana diversas vezes no passado, mas ela sempre o rejeitava e dizia que não precisava de sua ajuda. Ele explicou que Hector havia isolado completamente Diana da família, convencendo-a de que éramos seus inimigos e que somente ele a compreendia de verdade. Era uma tática clássica de abusadores, isolar suas vítimas de suas redes de apoio. Quando Sara viu seu tio Javier, correu para abraçá-lo com uma alegria genuína que me encheu de esperança. Era a primeira vez que ela via alguém da família de Diana desde que viera morar comigo, e sua reação positiva confirmou que nem todas as suas lembranças familiares estavam contaminadas pelo trauma. Javier ficou para jantar conosco, e durante a refeição Sara contou a ele sobre sua nova escola, os amigos que tinha feito e as aulas de natação que começara a ter aos sábados. Era como se ela estivesse se exibindo para alguém importante, mostrando o quanto havia crescido e mudado nesses meses. Naquela noite, depois de colocar Sara na cama, Javier e eu conversamos bastante sobre Diana e o que poderíamos fazer para ajudá-la sem colocar o bem-estar de Sara em risco. Ele se ofereceu para me ajudar financeiramente com as despesas legais e prometeu que visitaria Sara regularmente para que ela mantivesse um vínculo saudável com a família da mãe. Antes de ir embora, Javier me abraçou e disse algo que jamais esquecerei: obrigado por salvar minha sobrinha, Cecília. Diana é minha irmã e eu a amo, mas Sara é inocente e merece uma chance de ser feliz. Você está dando a ela essa chance, e nossa família será eternamente grata a você. Suas palavras me encheram de uma profunda paz, pois confirmaram que eu havia tomado a decisão certa ao lutar pela guarda de Sara. Eu não estava destruindo uma família, eu estava salvando uma criança e dando a ela a chance de crescer em um ambiente cheio de amor e estabilidade. 6 meses após obter a guarda provisória, chegou a hora da audiência final que determinaria o futuro permanente de Sara. Meus nervos estavam me consumindo, mesmo que meu advogado, Ramon Vega, tivesse me garantido que tínhamos um caso sólido. Durante esses meses, eu havia documentado meticulosamente cada aspecto da recuperação de Sara, desde seus relatórios médicos até suas notas escolares perfeitas. Diana havia completado apenas 3 semanas do programa de reabilitação de 6 meses antes de desistir. De acordo com o relatório da clínica, ela faltou a várias sessões e testou positivo em 2 exames toxicológicos durante sua curta estadia. Seu advogado tentou argumentar que ela estava doente, mas os exames médicos provaram o contrário. Na manhã da audiência, enquanto eu vestia Sara com seu vestido amarelo favorito, ela me perguntou algo que me comoveu profundamente. Vovó, se o juiz disser que eu posso ficar com você, isso significa que você vai ser minha mãe agora? Suas palavras inocentes encheram meus olhos de lágrimas, e eu expliquei a ela que eu sempre seria sua avó, mas que poderia cuidar dela como se fosse sua mãe pelo tempo que fosse necessário. No tribunal, Diana apareceu com uma aparência completamente diferente de 6 meses atrás. Ela havia perdido ainda mais peso. Seu cabelo estava opaco e despenteado, e ela tinha olheiras profundas e escuras que denunciavam noites mal dormidas e uso de substâncias. Seu vestido verde estava amassado e manchado, como se ela o tivesse vestido direto do chão. O depoimento mais devastador veio da doutora Grace Morales, que apresentou um relatório detalhado sobre o progresso psicológico de Sara. Ela explicou ao juiz que minha neta havia demonstrado uma melhora extraordinária nesses 6 meses,
mas que qualquer retorno ao ambiente tóxico anterior poderia causar um retrocesso grave e irreversível em seu desenvolvimento emocional. Quando Diana teve a oportunidade de falar, suas palavras foram um desastre total. Ela começou me culpando por ter roubado sua filha, depois se contradisse dizendo que estivera doente, mas que agora estava bem, e finalmente terminou gritando com o juiz que todos estavam conspirando contra ela. Seu comportamento errático e agressivo apenas confirmou que nada havia mudado nesses meses. A assistente social, Carmen, apresentou seu relatório final, que incluía depoimentos dos professores de Sarah, de nossos vizinhos e do pediatra que a estava tratando. Todos concordaram que Sarah havia florescido sob meus cuidados e estava mostrando claros sinais de estabilidade emocional e física que não tinha antes. Mas o momento mais importante aconteceu quando o juiz pediu para falar com Sarah em particular novamente. Desta vez, minha neta entrou no gabinete do juiz com muito mais confiança do que da primeira vez. Ela havia crescido consideravelmente nesses meses, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Seus olhos não mostravam mais o medo constante de antes. Quando ela saiu da sala do juiz, Sarah correu diretamente até mim e me abraçou forte. O juiz retornou com uma expressão solene, porém determinada. Após analisar todos os documentos e depoimentos, anunciou que me concederia a guarda permanente de Sarah, com direito à adoção, caso eu assim o desejasse no futuro. Diana desabou em lágrimas ao ouvir o veredicto, mas suas lágrimas já não me comoviam como antes. Ela teve 6 meses para provar que podia mudar, 6 meses para lutar por sua filha e, em vez disso, escolheu as drogas e a autodestruição. O juiz também determinou que Diana não poderia solicitar visitas até que concluísse com sucesso um programa de reabilitação e permanecesse sóbria por um ano inteiro. Naquela noite, comemoramos em casa com um jantar especial. Sarah havia pedido espaguete com almôndegas, seu prato favorito. E de sobremesa, fiz o bolo de chocolate que ela tanto adorava. Enquanto jantávamos, ela me contou que havia dito ao juiz que se sentia segura comigo e que não queria voltar a morar com a mãe até estar realmente melhor. Fiquei surpresa com a maturidade de suas palavras. Aos 7 anos, Sarah já havia desenvolvido uma sabedoria emocional que muitos adultos não possuem. Ela entendia que sua mãe estava doente, mas também sabia que precisava se proteger. Foi uma lição dolorosa para uma criança tão pequena, mas necessária para sua sobrevivência emocional. Nas semanas seguintes, iniciei o processo de matrícula oficial da Sarah em uma nova escola mais perto de casa. A antiga escola ficava no bairro onde ela morava com a Diana, e mudar completamente de ambiente era importante para o seu processo de recuperação. Também a inscrevi em aulas de arte nos fins de semana porque percebi que desenhar ajudava a processar suas emoções. Certa tarde, enquanto verificava a correspondência, encontrei uma carta de Diana. Foi a primeira comunicação direta que tive com ela desde a audiência. Na carta, ela pediu desculpas por todo o mal que havia causado e implorou que eu a deixasse ver Sarah, mesmo que por apenas alguns minutos. Ela disse que havia abandonado as drogas completamente e estava morando em um abrigo para mulheres. Mas quando liguei para o abrigo para verificar a história dela, me disseram que Diana só havia ficado lá por 3 dias antes de ir embora sem avisar. Aparentemente, ela teve problemas com outros moradores e violou as regras sobre o uso de substâncias no local. Mais uma vez, Diana mentiu para tentar manipular a situação. Mostrei a carta ao meu advogado, que me aconselhou a guardá-la como prova das tentativas de Diana de contatar Sarah, violando as ordens judiciais. Ele também sugeriu que eu trocasse meu número de telefone e considerasse obter uma ordem de restrição caso Diana continuasse a me assediar. Mas, apesar de todas as mentiras e manipulações de Diana, uma parte do meu coração ainda guardava a esperança de que um dia ela pudesse se recuperar de verdade. Afinal, ela era minha filha, e eu me lembrava da menina doce e amorosa que ela tinha sido antes de se perder no mundo do vício. No entanto, eu também sabia que minha prioridade absoluta era proteger Sarah. Certa noite, enquanto ajudava Sarah com a lição de casa de matemática, ela me fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Vovó, você acha que a mamãe algum dia vai me amar como você me ama? A pergunta inocente dela partiu meu coração porque revelou uma ferida profunda que nenhuma criança deveria ter que carregar. Expliquei-lhe com muito cuidado que a mãe a amava, mas que às vezes as pessoas adoecem de uma forma que as impede de demonstrar o seu amor corretamente. Disse-lhe que o amor que eu sentia por ela era forte e constante e que ela nunca teria de se preocupar em perdê-lo.
Naquela noite, enquanto a colocava na cama, Sara disse algo que me encheu de esperança e tristeza ao mesmo tempo. Vovó, acho que Deus me mandou para você porque ele sabia que eu precisava de uma mãe que não estivesse doente. Suas palavras, repletas de uma sabedoria que transcendia sua idade, confirmaram para mim que essa criança especial havia encontrado uma maneira de dar sentido à sua dor e encontrar esperança em meio à adversidade. Naquela noite, depois que ela adormeceu, fiquei acordado refletindo sobre tudo o que tínhamos vivido juntos. Em menos de um ano, Sara transformou minha vida tanto quanto eu transformei a dela. Ela me deu um novo propósito e me ensinou que o verdadeiro amor às vezes exige que tomemos decisões difíceis e dolorosas. Um ano após obter a guarda definitiva, a vida com Sara havia encontrado um ritmo lindo e estável. Minha neta havia crescido tanto física e emocionalmente que às vezes eu tinha dificuldade em acreditar que ela era a mesma menina assustada que eu havia resgatado naquela noite chuvosa. Seus pesadelos diminuíram consideravelmente, e agora ela acordava cantando em vez de gritar de medo. Sara desenvolveu uma paixão pela pintura que me encheu de orgulho. Seus desenhos não mostravam mais cômodos escuros ou figuras ameaçadoras, mas jardins repletos de flores, arco-íris vibrantes e famílias felizes. A doutora Grace me explicou que essa mudança em sua arte era um sinal claro de que ela havia processado com sucesso grande parte de seu trauma. Numa manhã de sábado, enquanto comíamos panquecas com calda, Sara me fez uma pergunta que eu vinha esperando há semanas. Vovó, posso te chamar de mãe? Soltei um suspiro de espanto por um instante, sentindo as lágrimas brotarem em meus olhos. Claro que pode, meu amor, respondi, abraçando-a com força contra o meu peito. A partir daquele dia, Sara começou a me chamar de mãe de forma natural e espontânea. No início, soava estranho, mas aos poucos percebi que era a coisa mais natural do mundo. Eu havia assumido todos os papéis maternos em sua vida, a consolava quando estava triste, cuidava dela quando estava doente e a guiava em cada passo do seu crescimento. A transformação de Sara também impactou toda a minha família. Minha irmã Marta nos visitava regularmente e sempre comentava como era incrível ver uma criança florescer daquela maneira. Minha irmã Norma veio de outro estado para conhecer Sara e ficou uma semana inteira me ajudando a arrumar o quarto da minha neta com móveis e decorações novas. Mas nem tudo tinha sido fácil durante este ano. Diana aparecerá várias vezes em momentos inesperados, sempre em estados deploráveis que confirmavam que seu vício havia piorado em vez de melhorar. Certa vez, encontrei-a parada do lado de fora da escola da Sara, esperando que ela saísse da aula. Tive que chamar a polícia e solicitar uma ordem de restrição mais rigorosa. A última vez que vi Diana foi especialmente dolorosa. Ela apareceu na minha casa às 2 da manhã, batendo desesperadamente na porta e gritando que queria ver a filha. Quando saí para falar com ela, mal a reconheci. Ela havia emagrecido tanto que parecia um esqueleto. Seu cabelo estava sujo e emaranhado, e seus olhos tinham aquele olhar vazio típico de pessoas completamente perdidas nas drogas. Mãe, por favor, me deixe vê-la por 5 minutos, implorou ela, chorando. Eu prometo que vou mudar desta vez. Vou largar tudo e vou ter minha filha de volta. Mas suas promessas vazias já não me afetavam mais. Eu já tinha ouvido as mesmas palavras vezes demais, e a cada vez Diana provava que as drogas eram mais importantes para ela do que a própria filha. Eu disse a ela firmemente que ela não poderia vê-la até que concluísse um programa de tratamento sério e permanecesse sóbria por pelo menos um ano. Diana começou a gritar que eu tinha colocado Sara contra ela, que eu era uma avó manipuladora e que um dia ela me faria pagar. As ameaças dela já não me assustavam, mas me deixavam profundamente triste ver no que minha filha havia se transformado. Sara tinha ouvido os gritos do seu quarto e, quando Diana saiu, desceu as escadas com lágrimas nos olhos. Mamãe Cecília, aquela senhora doente era minha mãe antes de eu nascer? Ela me perguntou com uma vozinha embargada. Suas palavras partiram meu coração porque confirmaram que ela não reconhecia mais Diana como sua mãe. Expliquei-lhe com muito cuidado que sim, aquela era a mãe biológica dela, mas que estava muito doente e por isso não conseguia cuidar dela como devia. Assegurei-lhe que não era culpa dela e que não precisava de se preocupar com nada, porque eu estaria sempre lá para proteger e amar. Sara me abraçou forte e disse que só queria ter uma mãe que a amasse e não estivesse doente. Com o passar dos meses, Sara começou a se destacar academicamente em sua nova escola. Seus professores me diziam constantemente o quanto ela era inteligente e dedicada, e como havia desenvolvido uma personalidade alegre e sociável que contagiava a todos os seus colegas.
Era como se ela tivesse recuperado todos os anos da infância perdidos em um ambiente tóxico. Ela também começou a fazer perguntas sobre a minha vida e sobre como era Diana quando era pequena. Mostrei-lhe álbuns de fotos de quando a Diana era criança, e a Sarah ficou surpresa ao ver o quanto elas se pareciam fisicamente. Mamãe Cecília, por que minha mãe de antes mudou tanto? Ela me perguntou certa tarde enquanto olhávamos fotos de Diana em sua formatura do ensino médio. Expliquei a ela, de uma forma adequada à sua idade, que às vezes as pessoas tomam decisões ruins que prejudicam a si mesmas e aos outros. Contei a ela que Diana escolheu usar substâncias que a deixaram doente e a mudaram completamente. Sarah ouviu atentamente e depois me disse algo que me encheu de orgulho. Eu nunca vou tomar essas coisas ruins, mãe. Não quero ficar doente como ela. Nesse período, também recebi notícias que me encheram de esperança. Javier, irmão de Diana, ligou para me contar que havia encontrado um centro de reabilitação especializado em casos graves de dependência química e que estava disposto a pagar todo o tratamento se Diana concordasse em se internar voluntariamente. Javier procurava Diana havia semanas e finalmente a encontrou morando nas ruas do centro da cidade. Ele me disse que ela estava em péssimas condições, mas, pela primeira vez em anos, admitiu que precisava de ajuda. O centro de reabilitação tinha um programa de 6 meses com acompanhamento de 2 anos e uma taxa de sucesso de 70%. Embora uma parte de mim quisesse se agarrar à esperança de que Diana pudesse se recuperar, eu também sabia que não podia deixar que essa esperança colocasse em risco a estabilidade emocional de Sarah. Eu disse a Javier que apoiava totalmente seus esforços para ajudar Diana, mas que Sarah não teria contato com ela até que ela concluísse o tratamento e demonstrasse estabilidade a longo prazo. Certa tarde, enquanto Sarah brincava no parque com seus novos amigos da escola, sentei-me em um banco observando-a e refletindo sobre tudo o que tínhamos vivido juntas. Ver seu riso genuíno, suas bochechas coradas pelo exercício e a confiança com que interagia com outras crianças me encheu de profunda satisfação. Sarah havia encontrado seu lugar no mundo, cercada de amor, estabilidade e oportunidades que lhe permitiriam desenvolver todo o seu potencial. Ela não era mais a menina apavorada que tremia no meu colo, mas uma pessoinha forte e inteligente, cheia de sonhos para o futuro. Ela havia superado um trauma que poderia ter marcado sua vida inteira, e o fizera com uma graça e resiliência que me inspiravam todos os dias. Naquela noite, enquanto eu a ajudava com a lição de casa de ciências, Sarah me surpreendeu com uma declaração que me emocionou profundamente. Mamãe Cecília, quando eu crescer, quero ajudar crianças que estão tristes como eu estava. Quero ser uma curadora de corações partidos para que outras crianças também possam ser felizes. Suas palavras me confirmaram que toda a dor e as batalhas judiciais valeram a pena. Sarah não apenas se curou do trauma, como também encontrou uma maneira de transformar sua experiência em um propósito de vida que pode ajudar outras crianças em situações semelhantes. 2 anos depois daquela conversa sobre ajudar outras crianças, Sarah havia se tornado uma menina extraordinária de 10 anos. Sua personalidade havia florescido completamente, demonstrando uma combinação única de compaixão, inteligência e determinação que me enchia de orgulho todos os dias. Suas notas eram excelentes. Ela havia desenvolvido um talento natural para a pintura e se tornado a líder nata de seu grupo de amigas. Numa tarde de primavera, quando voltávamos da sua aula de piano, Sarah fez-me uma pergunta que eu já esperava fazer há algum tempo. Mamãe Cecília, você acha que minha mãe está curada da doença dela agora? Javier vinha me mantendo informada sobre o progresso de Diana na clínica de reabilitação, e as notícias eram animadoras pela primeira vez em anos. Diana havia concluído com sucesso o programa de 6 meses e permanecido sóbria por mais 8 meses. Segundo Javier, ela havia conseguido um emprego de meio período em uma floricultura, morava em um apartamento pequeno, mas limpo, e frequentava assiduamente as reuniões de apoio. Pela primeira vez em anos, ela parecia ter encontrado uma estabilidade genuína. O centro de reabilitação recomendou que Diana escrevesse cartas para Sarah como parte de seu processo de cura, sem esperar uma resposta, simplesmente como uma forma de lidar com a culpa e expressar seus sentimentos. Nos últimos meses, ela vinha enviando cartas semanais que eu lia atentamente antes de decidir se eram apropriadas para Sarah. As primeiras cartas estavam repletas de pedidos de desculpas desesperados e promessas grandiosas que me lembravam da Diana manipuladora de antes, mas gradualmente o tom mudou para algo mais maduro e reflexivo. Ela começou a escrever sobre seu processo de recuperação, sobre as coisas que havia aprendido sobre si mesma e sobre o orgulho que sentia de Sarah, sem pedir nada em troca.
Em sua carta mais recente, Diana escreveu algo que me comoveu profundamente. Minha querida Sarah, cada dia que passo sóbria é um dia que me aproxima de ser a mãe que você merece. Não espero que você me perdoe. Nem mesmo espero que você queira me ver um dia. Só quero que saiba que o amor que sinto por você é o que me mantém forte quando as coisas ficam difíceis. Sua avó, Cecília, é um anjo que a salvou quando eu não consegui. Após muita reflexão e diversas consultas com a doutora Grace, decidi que era hora de conversar seriamente com Sarah sobre a possibilidade de ter algum tipo de contato controlado com Diana. Eu precisava saber como minha neta se sentia a respeito, sem pressioná-la de forma alguma. Certa noite, depois do jantar, sentamos no quarto dela e tivemos uma conversa que jamais esquecerei. Expliquei que Diana vinha se esforçando muito para se recuperar da doença e que talvez estivesse pronta para reencontrá-la, mas somente se quisesse e se sentisse preparada. Sarah escutou atentamente, brincando com uma de suas bonecas enquanto processava a informação. Após alguns minutos de silêncio, ela olhou para mim com aqueles olhos inteligentes que tanto me lembravam os meus e disse: Mamãe Cecília, você acha que ela não vai mais me machucar? A pergunta direta dela partiu meu coração porque revelou que, apesar da pouca idade, ela entendia perfeitamente os riscos envolvidos. Assegurei-lhe que nunca deixaria ninguém a magoar e que qualquer encontro com Diana seria no local seguro, com supervisão profissional, e que ela poderia interrompê-lo a qualquer momento se sentisse desconfortável. Eu também expliquei que ela não precisava decidir nada imediatamente e que podia levar todo o tempo que precisasse para pensar. Sarah pediu para ver algumas das cartas que Diana havia escrito, especialmente as mais recentes. Enquanto as lia, pude perceber que ela estava processando as palavras de sua mãe biológica, fazendo perguntas ponderadas sobre o significado de certas frases. Mamãe Cecília, por que ela diz que não espera que eu a perdoe? Isso significa que ela fez algo muito ruim? Expliquei cuidadosamente que Diana entendia que havia tomado decisões que a magoaram e que agora estava tentando assumir a responsabilidade por essas decisões. Disse-lhe que o perdão era algo muito pessoal e que ela não precisava perdoar ninguém se não se sentisse preparada ou não quisesse. Após uma semana de reflexão, Sarah me surpreendeu com sua decisão. Mamãe Cecília, acho que quero conhecer a senhora que era minha mãe antes, mas só se você estiver comigo o tempo todo. E se ela tentar me levar ou me fizer sentir mal, nós vamos embora imediatamente. Sua maturidade e sua capacidade de estabelecer limites claros me encheram de orgulho. Entrei em contato com a doutora Grace para organizar a consulta da maneira mais segura possível para Sarah. Decidimos que seria no consultório médico, com ela presente durante toda a consulta, e que duraria apenas 30 minutos nesta primeira vez. Também estabelecemos sinais claros que Sarah poderia usar caso quisesse encerrar a consulta mais cedo. O dia da reunião chegou mais rápido do que eu esperava. Sarah se vestiu com muito cuidado, escolhendo seu vestido lavanda favorito e as sandálias novas que eu havia comprado para ela na semana anterior. Durante o café da manhã, ela estava mais quieta do que o normal, mas não parecia ansiosa, apenas pensativa. Quando chegamos ao escritório, Diana já estava esperando na recepção. Ao vê-la, mal consegui conter meu espanto. Era como se ela tivesse voltado 10 anos no tempo. Diana havia recuperado um peso saudável. Seu cabelo estava limpo e bem penteado, e seus olhos tinham uma clareza que eu não via desde antes de ela conhecer Hector. Ela vestia um vestido rosa claro simples, porém elegante, e em suas mãos segurava um pequeno presente embrulhado em papel brilhante. Ao ver Sarah, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se controlou admiravelmente para não a sobrecarregar com muita emoção. Olá, Sarah, disse Diana com uma voz suave e trêmula. Você está tão grande e bonita. Você cresceu tanto que quase não a reconheço. Sarah permaneceu perto de mim, mas respondeu educadamente. Olá. Minha mãe, Cecília, disse que você é Diana e que você era minha mãe antes, quando você era diferente. A franqueza de Sarah poderia ter magoado qualquer um, mas vi Diana respirar fundo e aceitar as palavras com elegância. Isso mesmo, meu amor. Eu era sua mãe antes, mas fiquei muito doente e não pude cuidar bem de você. Por isso, a vovó Cecília se tornou sua mãe, e ela tem feito um trabalho maravilhoso. Nos 30 minutos seguintes, observei uma conversa cautelosa, porém respeitosa, entre Diana e Sarah. Diana contou-lhe sobre seu trabalho na floricultura, sobre as aulas de arte que havia começado a fazer e sobre os livros que estava lendo.
Sara contou-lhe sobre sua escola, seus amigos e suas aulas de piano. O que mais me impressionou foi a diferença na linguagem corporal delas. Diana manteve uma distância respeitosa, sem tentar forçar contato físico ou intimidade emocional. Sara, por sua vez, foi relaxando gradualmente durante a conversa, embora nunca tenha se afastado de mim. Ao final do encontro, Diana entregou-lhe o presente que havia trazido. Era um conjunto de tintas profissionais com pincéis de diferentes tamanhos e um bloco de papel aquarela especial. Javier me disse que você gosta de pintar, e eu pensei que você poderia usar isso para criar coisas bonitas, disse Diana com um sorriso tímido. Sara aceitou o presente e o examinou com genuíno interesse. Obrigada, Diana. As tintas são muito bonitas. Vou pintar o jardim da mamãe Cecília, respondeu minha neta com um agradecimento educado. Diana sorriu com lágrimas nos olhos, visivelmente comovida pela gentil resposta de Sara. Ao término da reunião, a doutora Grace conversou brevemente com nós três para saber como nos sentíamos. Diana expressou sua gratidão pela oportunidade de ver Sara e prometeu respeitar qualquer decisão que tomássemos sobre futuros encontros. Sara disse que Diana parecia mais simpática do que a senhora doente de que se lembrava, mas que ainda precisava de tempo para pensar. No carro, a caminho de casa, Sara ficou em silêncio por vários minutos antes de fazer um comentário que me surpreendeu. Mamãe Cecília, a Diana está igualzinha às fotos que você me mostrou dela quando era pequena. Ela não se parece mais com a mulher que gritava na frente da nossa casa. Sua observação demonstrou a extraordinária capacidade que as crianças têm de perceber mudanças genuínas nas pessoas. Naquela noite, enquanto jantávamos, Sara me pediu para contar mais sobre como Diana era quando criança. Mostrei-lhe mais fotos e contei histórias sobre sua mãe biológica antes que as drogas arruinassem sua vida. Sara ouvia com fascínio, como se estivesse conhecendo uma pessoa completamente nova. Mamãe Cecília, você acha que a Diana pode voltar a ser como era nas fotos? Perguntou-me ela, olhando para uma foto de Diana aos 8 anos, sorrindo em um balanço. Expliquei que as pessoas podem mudar e se curar, mas que isso exige muito tempo e trabalho árduo, e que nem todos conseguem. Nos 6 meses seguintes, Diana e Sara mantiveram encontros mensais no consultório da doutora Grace. Cada encontro durava um pouco mais que o anterior e, gradualmente, pude perceber o desenvolvimento de uma nova e cuidadosa relação entre elas. Diana nunca pressionou, nunca exigiu. Ela simplesmente se mostrou, de forma consistente, uma pessoa estável que respeitava os limites de Sara. No 5º encontro, algo lindo aconteceu. Sara trouxe uma de suas pinturas para mostrar a Diana, uma pintura do jardim da nossa casa, repleto de flores coloridas e borboletas. Diana ficou sem palavras ao ver o talento artístico da filha. E com lágrimas nos olhos, disse: Sara, isto é absolutamente lindo. Você tem um dom especial que espero que continue a desenvolver por toda a sua vida. Pela primeira vez, Sara sorriu genuinamente na presença de Diana e respondeu: obrigada. Mamãe Cecília diz que herdei o amor pela arte de você, porque você também pintava quando era jovem. Diana olhou para mim com gratidão por eu ter mantido viva aquela ligação positiva entre eles, apesar de tudo o que havia acontecido. Foi nesse momento que Diana tomou uma decisão que me impressionou profundamente. Ela disse a Sara: meu amor, quero que saiba que Cecília é sua mãe agora e sempre será. Perdi esse direito quando não pude mais cuidar de você. Mas, se você me permitir, adoraria ser sua amiga, alguém que está aqui para te apoiar e te amar sem pedir nada em troca. Sara ponderou cuidadosamente suas palavras antes de responder. Diana, isso significa que você não vai tentar me afastar da mamãe Cecília? Diana balançou a cabeça firmemente. Nunca, meu amor. Mamãe Cecília te salvou quando eu não pude, e ela te ama mais do que eu jamais poderei demonstrar. Eu só quero estar na sua vida da maneira que você me permitir. Aquela conversa marcou uma virada na nossa situação familiar. Diana fez algo que poucas pessoas em sua posição fazem, colocou as necessidades da filha acima dos seus próprios desejos. Ela reconheceu que eu tinha conquistado o direito de ser mãe da Sara não por causa dos tribunais, mas através do amor, sacrifício e dedicação diários. Durante o verão, Diana pediu permissão para levar Sara a uma exposição de arte infantil no museu da cidade. Depois de muita reflexão, decidi acompanhá-las. Ao observar a interação de Diana com Sara em um ambiente mais descontraído, pude perceber mudanças ainda mais profundas em sua personalidade.
Diana desenvolveu uma paciência e sensibilidade que nunca havia demonstrado antes. Ela ouvia atentamente cada comentário de Sara sobre as pinturas, fazia perguntas inteligentes que estimulavam sua criatividade e a encorajava a expressar suas próprias opiniões artísticas. Era como ver uma pessoa completamente diferente, alguém que havia aprendido a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Ao final daquela tarde no museu, Sara me surpreendeu ao perguntar se Diana poderia se juntar a nós para tomar sorvete. Durante esses momentos compartilhados, pude observar uma nova e saudável dinâmica familiar se desenvolvendo naturalmente. Diana não tentou competir comigo pela afeição de Sara, mas sim complementou meu papel materno de forma respeitosa e apropriada. Naquela noite, enquanto eu colocava Sara na cama, ela fez uma reflexão que me encheu de orgulho por sua maturidade emocional. Mamãe Cecília, acho que a Diana é uma boa pessoa agora. Ela não tem mais aquele cheiro estranho nem o olhar triste de antes. Você acha que podemos ser amigas como ela disse? Expliquei que os relacionamentos levam tempo para se desenvolver, mas que, se ela se sentisse confortável, poderíamos continuar vendo a Diana de vez em quando. Também reiterei que ela sempre teria a liberdade de mudar de ideia se algo não lhe parecesse certo e que eu sempre seria sua mãe principal, independentemente do que acontecesse. 1 ano após aquele primeiro encontro controlado, chegou a hora de tomar uma decisão importante. Diana havia se mantido sóbria por 2 anos completos, demonstrado estabilidade emocional e financeira consistente e respeitado todos os limites que havíamos estabelecido. A doutora Grace recomendou que considerássemos permitir visitas com menos supervisão. Sara, que agora tinha 11 anos, havia desenvolvido uma relação genuinamente afetuosa com Diana. Ela a chamava pelo nome, não de mãe, mas falava dela com carinho e aguardava ansiosamente seus encontros mensais. Ela havia encontrado uma maneira saudável de ter 2 figuras maternas em sua vida sem conflitos internos. Durante uma de nossas conversas noturnas, Sara me fez uma pergunta que eu já esperava. Mamãe Cecília, você perdoou Diana pelas coisas ruins que ela fez antes? A pergunta direta dela me fez refletir profundamente sobre meus próprios sentimentos em relação à minha filha. Expliquei que o perdão é um processo longo e complicado, mas que, ao ver os esforços genuínos de Diana para mudar e especialmente ao ver o quanto ela havia respeitado nosso relacionamento, senti que a havia perdoado. Eu também lhe disse que perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que o passado controle o futuro. A resposta de Sara me surpreendeu com sua sabedoria. Eu também a perdoei, mãe Cecília. Mas fico feliz que você seja minha mãe de verdade, porque você nunca vai me abandonar nem ficar doente como ela fez antes. Diana pode ser minha amiga especial, mas você será minha mãe para sempre. As palavras dela confirmaram que tínhamos lidado com essa situação complexa da maneira correta. Sara conseguiu se curar do trauma inicial, desenvolver um relacionamento saudável com Diana e manter a segurança emocional de saber que eu era seu alicerce estável e inabalável. No 2º aniversário da nossa guarda definitiva, organizamos uma pequena comemoração em família. Diana havia pedido permissão para estar presente, pela primeira vez, achei apropriado incluí-la. Javier também veio acompanhado de sua esposa e filhos, criando uma atmosfera familiar genuinamente amorosa. Durante o jantar, Diana pediu permissão para falar e disse algumas palavras que jamais esquecerei. Quero agradecer a Cecília por salvar minha filha quando eu não consegui. Obrigada por amá-la quando eu estava perdida, por protegê-la quando eu representava um perigo e por me permitir fazer parte da vida dela novamente quando consegui me reencontrar. Então ela se virou para Sara com a voz trêmula. Minha linda filha, você é a razão pela qual consegui encontrar forças para me curar. Cada dia de sobriedade foi por você, com a esperança de que eu pudesse ser digna de estar em sua vida, mesmo que desta forma tão pequena. Cecília é sua verdadeira mãe, e eu me sinto honrada em ser sua amiga. Sara levantou-se da cadeira e abraçou Diana, dizendo, obrigada por ter melhorado, Diana. Gosto de ter você como minha amiga especial. Diana chorou em silêncio enquanto segurava a filha nos braços, compreendendo perfeitamente que aquele era o maior presente que ela poderia receber. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sara e eu sentamos na varanda olhando as estrelas. Mamãe Cecília, você acha que a Diana vai ficar bem para sempre? Ela me perguntou com a preocupação natural de uma criança que aprendeu que os adultos às vezes falham. Expliquei honestamente que não podia garantir o futuro de Diana, mas que podia prometer que estaria sempre lá para protegê-la, acontecesse o que acontecesse.
Também lhe disse que Diana demonstrara, durante 2 anos, estar empenhada na sua recuperação, e que isso era um bom sinal. Ao observar minha neta processar nossa conversa, percebi que havíamos conquistado algo extraordinário. Transformamos uma situação que poderia ter destruído uma família em algo que, embora diferente do tradicional, era repleto de amor, respeito e cura. Sara havia se tornado uma criança extraordinária, que compreendia conceitos complexos como perdão, segundas chances e a importância de limites saudáveis. Diana havia encontrado uma maneira de participar da vida da filha sem colocar seu bem-estar em risco. E eu havia descoberto que meu maior legado não seria apenas ter criado Diana, mas ter salvado e criado Sara. Quando coloquei Sara na cama naquela noite, ela me disse algo que resumiu perfeitamente nossa jornada. Mamãe Cecília, acho que no final todas nós ganhamos. Você ganhou uma filha que realmente te ama. Eu ganhei uma mãe que nunca vai me abandonar. E Diana ganhou a chance de conhecer a garota forte que me tornei graças a você. Suas palavras me encheram de uma profunda paz, sabendo que, após anos de dor, luta e incerteza, havíamos encontrado nosso lugar no mundo como uma família não convencional, porém autêntica, construída sobre amor incondicional, sacrifício mútuo e a esperança de que as pessoas podem mudar quando encontram razões fortes o suficiente para fazê-lo. 5 anos depois daquela celebração em família, estou sentada no meu jardim observando Sara praticar piano na sala de estar. Aos 16 anos, ela se tornou uma jovem extraordinária que irradia confiança e compaixão. Seus dedos dançam sobre as teclas com uma graça que me enche de orgulho, tocando uma melodia que ela mesma compôs, inspirada na história da nossa família. Diana está sóbria há 7 anos consecutivos. Atualmente, ela administra sua própria floricultura no centro da cidade e se casou com um bom homem chamado Michael, que entende e respeita a dinâmica peculiar da nossa família. Foi Sara quem acompanhou Diana até o altar no dia do seu casamento, não como filha, mas como sua querida amiga que testemunhou sua transformação. A relação entre Diana e Sara evoluiu para algo belo e autêntico. Elas se veem regularmente, compartilham o amor pela arte, e Diana encontrou seu lugar como uma figura de apoio na vida de Sara, sem tentar recuperar um papel que havia perdido anos atrás. Durante esses momentos compartilhados, pude observar uma nova e saudável dinâmica familiar se desenvolvendo naturalmente. Diana não tentou competir comigo pela afeição de Sara, mas sim complementou meu papel materno de forma respeitosa e apropriada. Naquela noite, enquanto eu colocava Sara na cama, ela fez uma reflexão que me encheu de orgulho por sua maturidade emocional. Mamãe Cecília, acho que a Diana é uma boa pessoa agora. Ela não tem mais aquele cheiro estranho nem o olhar triste de antes. Você acha que podemos ser amigas como ela disse? Expliquei que os relacionamentos levam tempo para se desenvolver, mas que, se ela se sentisse confortável, poderíamos continuar vendo a Diana de vez em quando. Também reiterei que ela sempre teria a liberdade de mudar de ideia se algo não lhe parecesse certo e que eu sempre seria sua mãe principal, independentemente do que acontecesse. 1 ano após aquele primeiro encontro controlado, chegou a hora de tomar uma decisão importante. Diana havia se mantido sóbria por 2 anos completos, demonstrado estabilidade emocional e financeira consistente e respeitado todos os limites que havíamos estabelecido. A doutora Grace recomendou que considerássemos permitir visitas com menos supervisão. Sara, que agora tinha 11 anos, havia desenvolvido uma relação genuinamente afetuosa com Diana. Ela a chamava pelo nome, não de mãe, mas falava dela com carinho e aguardava ansiosamente seus encontros mensais. Ela havia encontrado uma maneira saudável de ter 2 figuras maternas em sua vida sem conflitos internos. Durante uma de nossas conversas noturnas, Sara me fez uma pergunta que eu já esperava. Mamãe Cecília, você perdoou Diana pelas coisas ruins que ela fez antes? A pergunta direta dela me fez refletir profundamente sobre meus próprios sentimentos em relação à minha filha. Expliquei que o perdão é um processo longo e complicado, mas que, ao ver os esforços genuínos de Diana para mudar e especialmente ao ver o quanto ela havia respeitado nosso relacionamento, senti que a havia perdoado. Eu também lhe disse que perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que o passado controle o futuro. A resposta de Sara me surpreendeu com sua sabedoria. Eu também a perdoei, mãe Cecília. Mas fico feliz que você seja minha mãe de verdade, porque você nunca vai me abandonar nem ficar doente como ela fez antes. Diana pode ser minha amiga especial, mas você será minha mãe para sempre. As palavras dela confirmaram que tínhamos lidado com essa situação complexa da maneira correta.
Sara conseguiu se curar do trauma inicial, desenvolver um relacionamento saudável com Diana e manter a segurança emocional de saber que eu era seu alicerce estável e inabalável. No segundo aniversário da nossa guarda definitiva, organizamos uma pequena comemoração em família. Diana havia pedido permissão para estar presente, pela primeira vez, achei apropriado incluí-la. Javier também veio acompanhado de sua esposa e filhos, criando uma atmosfera familiar genuinamente amorosa. Durante o jantar, Diana pediu permissão para falar e disse algumas palavras que jamais esquecerei. Quero agradecer a Cecília por salvar minha filha quando eu não consegui. Obrigada por amá-la quando eu estava perdida, por protegê-la quando eu representava um perigo e por me permitir fazer parte da vida dela novamente quando consegui me reencontrar. Então ela se virou para Sara com a voz trêmula. Minha linda filha, você é a razão pela qual consegui encontrar forças para me curar. Cada dia de sobriedade foi por você, com a esperança de que eu pudesse ser digna de estar em sua vida, mesmo que desta forma tão pequena. Cecília é sua verdadeira mãe, e eu me sinto honrada em ser sua amiga. Sara levantou-se da cadeira e abraçou Diana, dizendo, obrigada por ter melhorado, Diana. Gosto de ter você como minha amiga especial. Diana chorou em silêncio enquanto segurava a filha nos braços, compreendendo perfeitamente que aquele era o maior presente que ela poderia receber. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sara e eu sentamos na varanda olhando as estrelas. Mamãe Cecília, você acha que a Diana vai ficar bem para sempre? Ela me perguntou com a preocupação natural de uma criança que aprendeu que os adultos às vezes falham. Expliquei honestamente que não podia garantir o futuro de Diana, mas que podia prometer que estaria sempre lá para protegê-la, acontecesse o que acontecesse. Também lhe disse que Diana demonstrara, durante 2 anos, estar empenhada na sua recuperação, e que isso era um bom sinal. Ao observar minha neta processar nossa conversa, percebi que havíamos conquistado algo extraordinário. Transformamos uma situação que poderia ter destruído uma família em algo que, embora diferente do tradicional, era repleto de amor, respeito e cura. Sara havia se tornado uma criança extraordinária, que compreendia conceitos complexos como perdão, segundas chances e a importância de limites saudáveis. Diana havia encontrado uma maneira de participar da vida da filha sem colocar seu bem-estar em risco. E eu havia descoberto que meu maior legado não seria apenas ter criado Diana, mas ter salvado e criado Sara. Quando coloquei Sara na cama naquela noite, ela me disse algo que resumiu perfeitamente nossa jornada. Mamãe Cecília, acho que no final todas nós ganhamos. Você ganhou uma filha que realmente te ama. Eu ganhei uma mãe que nunca vai me abandonar. E Diana ganhou a chance de conhecer a garota forte que me tornei graças a você. Suas palavras me encheram de uma profunda paz, sabendo que, após anos de dor, luta e incerteza, havíamos encontrado nosso lugar no mundo como uma família não convencional, porém autêntica, construída sobre amor incondicional, sacrifício mútuo e a esperança de que as pessoas podem mudar quando encontram razões fortes o suficiente para fazê-lo. 5 anos depois daquela celebração em família, estou sentada no meu jardim observando Sara praticar piano na sala de estar. Aos 16 anos, ela se tornou uma jovem extraordinária que irradia confiança e compaixão. Seus dedos dançam sobre as teclas com uma graça que me enche de orgulho, tocando uma melodia que ela mesma compôs, inspirada na história da nossa família. Diana está sóbria há 7 anos consecutivos. Atualmente, ela administra sua própria floricultura no centro da cidade e se casou com um bom homem chamado Michael, que entende e respeita a dinâmica peculiar da nossa família. Foi Sara quem acompanhou Diana até o altar no dia do seu casamento, não como filha, mas como sua querida amiga que testemunhou sua transformação. A relação entre Diana e Sara evoluiu para algo belo e autêntico. Elas se veem regularmente, compartilham o amor pela arte, e Diana encontrou seu lugar como uma figura de apoio na vida de Sara, sem tentar recuperar um papel que havia perdido anos atrás.